Você que está visitando a base pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que vem também esporadicamente, muito obrigado pela presença. Os irmãos da igreja, que bom estarmos juntos nesse domingo de Páscoa, um domingo que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Ele vive, Ele reina para todo sempre. Estamos aqui celebraremos a ceia do Senhor, como assim nos ordenou, o sacramento deixado pelo nosso Senhor Jesus. Então, certamente somos gratos por esse domingo de bênção, de paz que o Senhor nos dá. Os irmãos que nos acompanham também de casa, por alguma razão não puderam vir, obrigado pela companhia. Os irmãos, sejam bem-vindos também. Estamos juntos, vamos seguir juntos. A gente deu uma pausa, só para lembrar, nossa série no livro do profeta Jeremias. Hoje é um culto diferenciado, culto de Páscoa. Nós vamos ministrar sobre o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Eu trouxe o texto aqui também, caso você queira acompanhar na nova versão internacional, na NVI, que eu vou ler, tá bom? Se você tem NVI, acompanhe na sua Bíblia. Se você não tem, que quer acompanhar um texto na NVI, você pode olhar para o telão, ou então acompanhe na sua versão mesmo. Não tem diferenças tão significativas. Qualquer dúvida, você pode nos procurar, tá bom? Meus irmãos, por gentileza, eu peço atenção, reverência para ouvirmos a palavra do Senhor. Assim ela nos diz esta manhã. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, obrigado, esta é a tua palavra que tu nos destes por graça e misericórdia, tu que és Deus Todo-Poderoso, e a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Somente tu és digno de toda a honra e todo o louvor neste local, neste lugar. Obrigado, meu Deus, por ler a tua palavra. E já te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que seja um bom alimento para a tua igreja, que venha cumprir o papel para o qual tu assim designastes, ó Deus. Que venha trazer bom alimento espiritual, nos exorte, nos edifique, nos console, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em um dia como hoje, um domingo de Páscoa, Jesus vencia a morte. E ali ele completava mais uma etapa do decreto de Deus para a salvação daqueles que creem na obra redentora da cruz. Uma obra para os que creem. Segundo o relato do apóstolo João, vou resgatar esse texto, isso pouco tempo depois de ele próprio, o apóstolo João, e também Maria Madalena e Pedro, esse texto está lá no Evangelho, pouco depois deles constatarem que o túmulo estava vazio, o Senhor Jesus aparece aos discípulos, e ali, naquele momento, ele vai elucidar entre eles palavras que até então eram misteriosas, palavras que ele mesmo disse no dia da última ceia. Jesus falou sobre uma glória que cairia sobre ele, falou de morte e ressurreição, mas talvez não tão clara, mas agora ali estava ele, ressurreto, na companhia dos seus discípulos. Mas tem um detalhe, na primeira vez que Jesus aparece, ressurreto,
ainda conforme o relato de João, lá no capítulo 20, Tomé não estava presente. E o que acontece? Ele não crê no relato da ressurreição. Para ele crer, ele mesmo diz, ele precisava ver por si mesmo, além de tocar no corpo de Jesus, tocar nas mãos de Jesus, tocar no corpo marcado pelos pregos, pela lança que haviam ferido o nosso Senhor na cruz. Aí dias depois, uma semana, pelo menos é o tempo que João fala, os discípulos estavam novamente reunidos, só que dessa vez Tomé estava, e Jesus retorna à presença deles ali. E ele imediatamente se dirige ao discípulo incrédulo, dizendo, o texto diz, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, toque no lado do meu corpo, e aí ele diz, pare de duvidar, creia, João capítulo 20, versículo 27. E aí, meus irmãos, na resposta de Tomé às palavras de Jesus, nós vamos ouvir pela primeira vez um discípulo ou um seguidor de Jesus, chamando ele de Deus. Ele diz, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, diz Tomé para Jesus. Jesus então diz para ele, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Meus irmãos, neste domingo de Páscoa, eu quis introduzir aqui a nossa jornada com esse relato de João, porque era um dos primeiros momentos em que o Cristo ressurreto está ali com os seus discípulos. A partir daquele momento, multidões o seguiriam. Homens, mulheres, de todas as nações creriam no Cordeiro de Deus, que ele veio a esta terra para semear o evangelho da graça, que ele morreu na cruz, levou sobre si os pecados do seu povo, ressuscitou ao terceiro dia, um dia como hoje, subiu aos céus, deixou a promessa de que ele voltaria, que seja breve, deixou também o Espírito Santo, Consolador, para conduzir os eleitos à salvação. E ali, diante de Tomé e dos demais discípulos, naquele momento, Jesus se refere exatamente à multidão incontável que creria nele a partir daquele momento, mesmo sem, ao contrário de Tomé e dos outros, tê-lo visto ou tocado nele. E a essas pessoas, o Senhor chama de bem-aventurados, ou felizes aqueles que não viram, mas creram. Jesus se referia a essas pessoas. Incontável, hoje não podemos contar. Sabe de quem que Cristo falava? De nós. De nós, meus irmãos. Se nós estamos aqui hoje para adorá-lo, é porque nós cremos na obra redentora da cruz e na verdade do Evangelho da Graça. Aleluia. Alguém viu Jesus? Nós cremos. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele precisava, agora já focando de novo no nosso texto, ele precisava, entre outros pontos, era uma igreja muito cheia de problemas, mas entre outros pontos ele precisava combater uma mensagem enganosa proferida por falsos mestres que distorciam exatamente a mensagem da cruz. E ao mesmo tempo esse falso evangelho desviava de Cristo a centralidade da salvação. Então, de certa maneira, esse evangelho falso, ele pregava a autocentralidade do homem, a autocentralidade também no valor das coisas que se viam. E Paulo vai refutar esse ensino. Olha na tua Bíblia o que ele diz aí no versículo 5 do capítulo 4. Ele vai refutar a centralidade de qualquer que seja em um ensino
centralizado no homem, ou naquilo que se vê. Ele vai escrever assim, pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, agora sim, como escravos de vocês, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4, versículo 5. E aí ele vai finalizar esse capítulo, fica atento aí para a tua Bíblia, apontando uma realidade futura, reservada aos que creem nessa verdade. Ele vai escrever no versículo 18 assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aí, meus irmãos, baseado no ensino de Paulo, a igreja de Corinto, a partir desse texto base aqui, que vai conduzir a nossa reflexão hoje, eu torno a recorrer às palavras de Jesus a Tomé, porque elas se encaixam bem para ser o tema aqui do nosso sermão, neste domingo de Páscoa. Felizes os que não viram e creram. Muito bem, meus irmãos, daqui por diante, olhando para o texto agora de 2 Coríntios, nós veremos Paulo instruindo a igreja acerca de 4 verdades que destoam de toda mentira, destoam de todo acréscimo humanista que desde os primórdios surgem para desviar as pessoas do evangelho verdadeiro, do evangelho da cruz, do evangelho da graça, da mensagem redentora, do sacrifício vicário do Senhor. Acréscimos que tentam desviar as pessoas da certeza de que a fé cristã não está alicerçada naquilo que está aparente, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vimos. Vai escrever o apóstolo Paulo no capítulo seguinte aí, capítulo 5, versículo 7. Nós vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Aleluia. E aí, ancorados aqui no nosso tema central, felizes os que não viram e creram, nós veremos 4 instruções de Paulo à igreja. Primeiro, a boca fala do que está cheio o coração, versículos 13 e 14. Outra verdade, quem sente dor, vê multiplicar a graça, versículo 15. A dor presente não muda a glória eterna, versículos 16 e 17. E na dor, o crente olha para o invisível. Versículo 18. Muito bem, meus irmãos, voltando aqui para o ensino de Paulo, ele estava buscando refutar aquele evangelho humanista dos falsos mestres. Então, Paulo vai resgatar a verdade de que os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não estão isentos de passar por sofrimentos. Então, ele vai tratar dessa realidade nos versículos que antecedem aqui o nosso texto. Acompanha aí, a partir do versículo 7 na tua Bíblia. Ele vai dizer assim, resgatando essa realidade da caminhada cristã. Ele diz, a partir do versículo 7, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Que tesouro é esse? Ele está falando do Evangelho da graça. Versículo 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Ele está falando com uma igreja, e você veja a preocupação dele em excluir do homem qualquer poder, né? Ele e os demais apóstolos, assim como nós, são vasos de barro, frágeis, dependentes, administrando o tesouro do Evangelho. O poder, meus irmãos, está no que está interior, o que está no interior do vaso, não no vaso. O vaso é de barro. E o que é mais louco nessa história é que um Deus todo-poderoso, em sua graça, em sua misericórdia, ele confia a criaturas suscetíveis a todo tipo de aflição, a todo tipo de dor, a todo tipo de fraqueza,
de perseguição, como ele mesmo vai dizer. Ele confia a essas criaturas o poder e a tarefa de propagar esse poder salvador, que não está nele, mas no que está dentro do vaso. E confia a nós a tarefa de propagar a toda criatura esse maravilhoso tesouro que Paulo está falando aqui. Esse poder, como ele mesmo diz aí no versículo 7, que tudo excede e que provém de Deus e não de nós. Como ministro do Evangelho, meus irmãos, Paulo ele não apenas anunciou o Cristo ressurreto, mas ele próprio foi ferido duramente por causa dessa mensagem. Mais adiante, nessa mesma carta, ele vai escrever à igreja de Corinto, lá no capítulo 12, algo que ele aprendera exatamente em meio às aflições, quando ele roga a Deus para que tirasse dele um espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Deus respondendo ao clamor dele: a minha graça é suficiente para você, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo declara: portanto, então, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho. É tão simples. Qualquer coisa que você ouvir além disso aqui, não é o Evangelho. Saia dessa igreja. Uma igreja que centra no homem como destaque, como protagonista, saia dessa igreja. A igreja que centra no pastor, no líder, as glórias, os méritos, saia dessa igreja. É nesse espírito aqui, meus irmãos, de alguém que se alegra ao passar por perseguições em nome do Evangelho, que Paulo vai instruir aquela igreja, a igreja de Corinto, sobre o quê? Sobre o testemunho que deve acompanhar a vida de um discípulo verdadeiro de Jesus. Meus irmãos, uma vez alcançados pela graça do Evangelho, os cristãos são chamados a dividir o tesouro que receberam. Sim, meus irmãos, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha o que diz nos versículos 13 e 14. Acompanha na tua Bíblia aí ou aqui no telão. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Falamos? Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Nesse versículo 13 aqui, Paulo visita as palavras do salmista, autor do Salmo 116, no versículo 10. Diz assim, se você tem a Almeida Corrigida Fiel, diz exatamente assim: cri, por isso falei. Estive muito aflito. Salmo 116, versículo 10. Se você tem a NVI, vai dizer assim, Salmo 116, versículo 10. Eu cri, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Nova Almeida Atualizada, diz assim: eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Então veja a relação da fé com a aflição, né? No contexto aqui do Salmo, apesar da aflição que ele sentia, o salmista está louvando ao Senhor. Depois você lê o Salmo todo, tá? Ele está louvando ao Senhor pela libertação que ele recebera em meio à aflição. Sobre esse Salmo 116, Spurgeon, ele aponta uma relação, e aí tem tudo a ver com o nosso domingo, nosso dia de hoje, ele aponta uma relação exatamente com a lembrança da Páscoa lá no Antigo Testamento, esse Salmo 116. Ou seja, é um salmo de gratidão pela liberdade que o povo recebeu da escravidão do Egito. E o salmista vai escrever, no mesmo salmo, no versículo 13, assim, ó: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Que bênção, meus irmãos, o cálice da salvação.
símbolo da Páscoa desde o Antigo Testamento, é simbolicamente erguido todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Aleluia. O cálice da salvação, meus irmãos, foi erguido na cruz e foi derramado sobre todo aquele que crê no sacrifício vicário do Cordeiro de Deus. Por meio da maior de todas as dores e aflições, nós fomos curados, nós fomos sarados. Aleluia. Com o mesmo espírito daquele salmista, ou seja, de alguém que confia no Senhor, apesar das aflições, Paulo vai testificar à igreja de Corinto a sua ousadia ao proclamar o Evangelho, apesar de todas as dores que ele sentia, de todas as perseguições que ele sofria. Sabe por quê? Porque a sua boca não podia conter aquilo que estava cheio no seu coração. Qual seja, só olhar para o texto, que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com ele, versículo 14. Aleluia. Quando certa vez Jesus precisou retrucar um grupo de fariseus, ele lhes disse assim, Mateus capítulo 12, versículos 34 e 35, ele diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 35 ele diz: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro coisas más. Meus irmãos, o tesouro do Evangelho da Graça enchia o coração de Paulo. Aleluia. A certeza do que Cristo nos deu na cruz, meus irmãos, a saber, a ressurreição para a vida eterna, deve encher o nosso coração de paz em meio às nossas aflições, as aflições desse mundo. Esse é o tesouro que preenche a vida dos cristãos. É esse o tesouro que move gerações de todos os tempos a falar da graça de Deus que os alcançou. Nós cremos isso, por isso nós falamos, ainda que nós venhamos a sofrer por causa do Evangelho. O sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, demonstrou assim o nível imensurável do amor de Deus por nós. Nós demonstramos só uma sombra desse amor aí, quando nós também nos sacrificamos a fim de que outras pessoas conheçam a graça do Senhor. Vasos de barro podem quebrar, meus irmãos, podem. Mas, quando vasos terrenos se quebram, mais evidente se torna o tesouro da graça e o poder de Deus que estava dentro deles, que está dentro desse vaso que quebra. Nós somos vasos. Em meio às nossas dores, o poder do Senhor se aperfeiçoa. Em meio às nossas angústias, nós temos a oportunidade de experimentar o poder se aperfeiçoando em nós. Em meio às muitas vezes que nós quebramos, a graça transborda na nossa vida e para outras pessoas. Se o amor de Cristo enche o nosso coração de paz, a nossa boca deve falar do que está cheio no nosso coração. Perguntas que devemos fazer sobre efeito de autoexame. Que palavras têm saído da nossa boca? Quando abrimos os lábios, é o amor de Jesus que flui das nossas palavras? Nós devemos observar as nossas palavras, meus irmãos. Observar se as nossas palavras estão cheias das nossas verdades ou da verdade de Cristo. Observar se as nossas palavras estão cheias de amor, perdão, humildade, ou se elas estão cheias de orgulho, frustração, rancores. Pensemos nisso. Sabe por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio.
Que nesta manhã o amor de Jesus e a graça de Deus nos preencha plenamente, meus irmãos, para que as nossas palavras transbordem aquilo que nós fomos chamados para falar. Nós cremos, por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Ele. Aleluia, que essa palavra enche o nosso coração e transborde dos nossos lábios. Não se trata aqui de falar de facilidades. Não estamos falando de facilidades aqui. Nem sempre nós conseguimos ver os efeitos da graça nos nossos momentos de aflição. Não é tão simples assim. Talvez alguns de nós considerem assim, estar distante da envergadura espiritual de Paulo, pensando, não, isso é Paulo. Paulo que está escrevendo aqui. Quem sou eu perto da espiritualidade de Paulo? Mas aí talvez a gente esteja enganado, porque o próprio Paulo, ele tinha uma preocupação muito grande em deixar muito claro que a fé que movia o seu coração é a mesma confiada a todos aqueles que creem no Evangelho. Ele se apresenta como o pior dos pecadores. Ele se apresenta como aquele que necessita da graça do Senhor desesperadamente. Por quê? Porque ele não passava de um vaso de barro. Ele era frágil. Porém, ele era ciente de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. A aflição de Paulo, meus irmãos, não o impedia de se alegrar por causa do avanço do Evangelho. Sim, meus irmãos, quem sente dor vê multiplicar a graça. Olha o que diz o versículo 15. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Paulo diz, tudo isso é para o bem de vocês, ou por amor de vocês. Tudo isso o quê, pastor? O apóstolo está se referindo às aflições, está se referindo às lutas do ministério. Tudo isso que eu tenho passado é para o bem de vocês. Mas o objetivo de Paulo aqui pode parecer, grosso modo, que era chamar a atenção para ele, né, para as aflições dele. Mas não, o objetivo dele não era que as pessoas, não era chamar a atenção para ele mesmo, para os seus sofrimentos. E ele reitera que ele está disposto a enfrentar todo tipo de aflição, para benefício de outras pessoas, mas ele não está falando disso como um mérito, ele não está pregando uma glória ou um reconhecimento por isso, ele está dizendo, olha, as aflições não significam nada diante da bênção de ver a graça se multiplicar entre os coríntios, é isso que ele está dizendo, e tudo isso, conforme o texto, seja revestido em ações de graças, a mim, não, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa nós aprendemos aqui. Enquanto alguns não abrem mão do reconhecimento por supostos sacrifícios, né, feitos em favor do próximo, Paulo sofria perseguições, cárceres, naufrágios, viagens missionárias extremamente dolorosas, penosas, tudo isso ele enfrentava para a glória de Deus. E quanto mais dor ele sofria, mais ele via multiplicar a graça de Deus entre os gentios. Ele que era o apóstolo dos gentios. E foi assim, até a sua morte, provavelmente decapitado, né, pelo Império Romano. Já nós, se fazemos um mísero esforço para servir ao próximo, nos ressentimos pela falta de aplauso, né? Que fique para nós, meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, o exemplo daquele que morreu na cruz por nós, sem o nosso reconhecimento. Que fique o exemplo do nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. É importante frisar aqui, Paulo não está fazendo apologia ao sofrimento, ou dizendo que o avanço do Evangelho depende do nosso sacrifício. É importante dizer, se fosse assim, ele estaria correndo o risco de instruir a igreja erradamente,
para confiar em um sofrimento meritório, né? O meu sacrifício que moveu, o que possibilitou o avanço do Evangelho. Não, meus irmãos, até as aflições que nós sentimos por causa do Evangelho é fruto da graça de Deus, é fruto da graça. Por quê? A dor presente, meus irmãos, não muda a glória eterna. Versículo 16 e 17 diz assim, acompanha. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Em síntese, embora o homem exterior não esteja imune ao desgaste do tempo, né, da idade, das aflições, das lutas, pela graça, o homem interior se renova a cada dia enquanto ele trabalha em nome do Evangelho. Essa realidade é o que Paulo está falando aqui para eles. Sim, meus irmãos, não há serviço, olha, não há serviço para Deus que não vá nos trazer desgaste exterior. Não há. Haverá dias em que o desgaste físico, emocional, vai nos tentar a desistir. Quem nunca, né? Lágrimas vão rolar, tristezas nos abaterão. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele escreve no versículo 8 e 9 aí, advertindo aos coríntios, sendo absolutamente sincero com eles. Contudo, meus irmãos, apesar da fragilidade do corpo ou do homem exterior, a alma do cristão, o homem interior, encontra renovo na graça do Senhor. Aleluia. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus, que nos afirma que toda aflição, que toda dor é passageira neste mundo. Aleluia. A nova criatura regenerada em Cristo Jesus se gloria nas provações. Por quê? Porque elas produzem em nós um peso de glória eterno, que pesa muito mais do que os sofrimentos passageiros desse mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por sua infinita graça, esse favor imerecido que nos alcançou. Aleluia. Não se engane, sofrer pelo Evangelho é parte da vida do crente, assim como o consolo de que nenhuma aflição se compara à glória eterna que o Senhor nos garantiu na cruz. São duas verdades paralelas. Aleluia. Pensemos nisso, meus irmãos, antes de nós murmurarmos diante das dores do ministério. A graça do Senhor nos basta. O poder de Cristo repousa na fraqueza do homem exterior e renova o homem interior. Aleluia. Por fim, meus irmãos, Paulo vai fechar essa instrução repassada à igreja de Corinto, frisando um princípio básico da fé cristã. Verdade elementar que é exposta lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, uma das mais perfeitas definições de fé. Fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova ou convicção daquilo que nós não vemos. Aquilo que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a quarta instrução que Paulo traz à igreja é a de que, na dor, o crente olha para o invisível. Olha o que diz o versículo 8, finalizando nosso texto. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Versículos 17 e 18, nós vimos a confiança que nós devemos ter no cuidado de Deus pelo crente, pelos seus filhos. Repito, não se trata de uma apologia ao sofrimento, mas sim
da certeza de que até mesmo na dor, ou até mesmo a dor, é fruto da graça salvadora de Deus, ao passo de que ela se trata de algo leve à dor, passageira, quando comparada à glória eterna. Versículo 17 e 18. Agora no versículo 16 e 17. Agora no versículo 18, nós vemos a chave do ensino paulino aqui, sobre a maneira correta de encarar as aflições que são inerentes ao dever que nós temos de pregar o Evangelho. Aflições são inerentes ao dever que nós temos de pregar o Evangelho. Desculpa por ter que falar isso, é o texto que está falando. O princípio repassado por Paulo aqui é muito claro, meus irmãos, e é muito simples. Em meio ao sofrimento, o cristão não deve alicerçar a sua fé naquilo que está visível aos olhos naturais, ou aquilo que está perceptível ao homem exterior, obstáculos, decepções, frustrações, tristezas. O crente deve basear a sua fé nas coisas eternas, aquelas que são invisíveis aos olhos naturais. É simples o que o texto está dizendo aqui, difícil é botar em prática, mas é simples. A preocupação de Paulo aqui, meus irmãos, ela tem um fundamento. Esta preocupação de Paulo está fundamentada na essência da nossa carne pecaminosa. Pois é, por isso ele estava tão preocupado. Sabe por quê? Porque sem querer, naturalmente, nós nos revelamos pessoas presas às coisas deste mundo. Nós desejamos as riquezas desse mundo, as benesses que nós podemos obter nesta terra. Nos preocupamos em acumular tesouro na terra, enquanto Jesus vai nos ensinar, lá no Sermão do Monte, a não acumular tesouros nesta terra, onde o mundo e a traça, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, furta. Cristo ordena: acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam, nem furtam. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. No desfecho desse ensino aqui, lá no Sermão do Monte, Jesus assevera aos seus ouvintes: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O Senhor nos deu um tesouro eterno, o Evangelho da graça, meus irmãos, depositado no coração daqueles que Ele escolheu chamar de filho. Uma riqueza guardada em vasos de barro, porque assim Ele planejou. Da vida eterna a homens e mulheres frágeis, facilmente quebráveis ao sabor das dores e dificuldades desse mundo, Ele nos faz dependentes da graça. Por quê, meus irmãos? Porque o orgulho é um dos eixos que nos torna pecadores. Sem espinhos, meus irmãos, tal o espinho que ele não tirou de Paulo, a nossa carne facilmente nos faria esquecer de quem nós somos. Nada além de vasos na mão do oleiro. Somos orgulhosos, naturalmente orgulhosos. O fundamento do argumento de Paulo está em nós mesmos, a nossa fragilidade para o pecado. Meus irmãos, quantas lições esse texto nos traz nesse domingo de Páscoa, né? Que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor. Por crermos nessa verdade, a nossa boca fala, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Aleluia. Nós cremos nessa verdade, a nossa boca fala essa verdade. Aleluia. Por quê? Porque a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Nós temos cumprido esse chamado. Nós temos honrado o tesouro que nós recebemos do Senhor. São perguntas que nós devemos nos fazer, não apenas hoje, mas essas perguntas devem nortear toda a nossa caminhada até a volta de Jesus, que seja breve. Nós temos o dever de anunciar a riqueza que nós recebemos de graça e por meio da graça. Mas falar daquilo que nós cremos, olhando para o texto, tem um custo.
tem um custo. Paulo não faz apologia ao sofrimento como sendo um mérito pessoal, mas motivo de alegria diante dos frutos do seu ministério. Ele se alegrava no sofrimento, porque ele não olhava para o sofrimento, ele olhava para os frutos do seu ministério. Aleluia. Nós somos frutos dessa palavra, meus irmãos. A igreja de Roma, ele vai escrever assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Romanos capítulo 5, versículo 20. E continua: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enquanto a lei revela o tamanho da nossa morte, meus irmãos, a graça nos regenera, nos ressuscita em Jesus. Aleluia. Sofrer pelo Evangelho é parte da caminhada do crente. Todavia, meus irmãos, quem sente dor, vê multiplicar a graça. Aleluia. Essa verdade deve ser consolo para nós. Essa verdade deve ser motivo de satisfação. Sim, de satisfação. Nós sentiremos os efeitos das dores, não tenha dúvida. Das aflições, vamos sofrer. Mas nós descansamos na promessa de que todo sofrimento deste mundo é o quê? Passageiro. E não se compara ao peso da glória que nós recebemos em Cristo. A dor presente não muda a glória eterna. Aleluia. Por fim, meus irmãos, a palavra de hoje nos ensina a olharmos para o tesouro e não para o vaso de barro que nós somos. Em nós, o que nós vamos ver em nós, meus irmãos? Imperfeição, fragilidade, pecado, aflições deste mundo caído que nós vivemos, tudo isso a gente vai ver no vaso. Todavia, a palavra nos mostra que na dor, o crente ele não olha para o que ele vê, ele olha para o invisível. A fé que nós recebemos de Deus, ela não é a mesma fé do homem natural. O novo homem, ou o homem interior, ele se alimenta daquilo que ele não vê. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos, a prova daquilo que nós não vemos, ensina o autor da carta aos Hebreus. Que essa palavra, meus irmãos, encha o nosso coração essa manhã. Que o tesouro que nós recebemos do Senhor seja a razão do nosso servir. Que o tesouro que nós recebemos do Senhor nos alegre, mesmo em meio às agruras aí desse mundo, às aflições, aos sofrimentos do ministério. Que o tesouro que nós recebemos do Senhor nos motive a pregar o Evangelho da graça com ousadia, apesar das dores, apesar dos obstáculos. O nosso tesouro também é o nosso dever. Cristo vive, meus irmãos. Ele vive naqueles que creem. Felizes aqueles que não viram e creram nessa verdade do Evangelho. Feliz Páscoa, meus irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome, por essa graça que nos alcançou. A graça que nos alcançou em meio à nossa incredulidade. A graça que quebrou as correntes, o ferrolho do nosso coração. E nos encheu de paz, e nos encheu de salvação. Pelo Espírito nós conseguimos entender o que o Senhor fez por nós. Por isso nós te agradecemos. Não há palavras, não há atitudes que possam retribuir o que nós recebemos do nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a palavra nos exorta a nos alegrarmos em meio às nossas dores, a pararmos de olhar para o vaso e todas as dificuldades e aflições que são inerentes a um vaso de barro, para olharmos aquilo que está dentro do vaso, o tesouro do Evangelho da graça que nós recebemos do Senhor.
Que nós possamos sair desta manhã cheios dessa verdade. E que possamos afirmar: aquilo que nós cremos é aquilo que nós falamos. Ou nós não podemos deixar de falar naquilo que o Senhor nos deu para crer. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos. Que a Tua palavra flua nos nossos corações, te pedimos, para que possamos te servir. Possamos dividir esse tesouro com aqueles que precisam ser alcançados. Pedimos em nome de Jesus. Amém.